Caros irmãos e irmãs, segundo o relato bíblico, o Criador, depois de ter plantado o jardim, parou o seu trabalho para descansar e contemplar. E viu que tudo era muito bom. Tudo o que Deus fez terminou no jardim, mas o jardim já existia no coração e nos desejos do Criador. Por isso, o jardim é a revelação da bondade de Deus, a expressão nobre de suas entranhas. E Deus tem prazer em passear pelas alamedas desse imenso jardim. Não é preciso templos e nem altares, pois tudo pode ser lugar de encontro com o Criador. Mas Deus quis compartilhar uma experiência indizível. Criou o ser humano a partir da argila, ou seja, com os mesmos elementos da natureza, e o colocou no centro deste imenso jardim, para que, prolongando a ação criativa do grande artista, pudesse guardar e cuidar da grande casa comum. A literatura bíblica fala da grande vinha, lugar onde os homens, as mulheres e as crianças, em sintonia com todas as criaturas, convivem em harmonia e compartilham os frutos abundantes das videiras. Por isso, a primeira vocação do ser humano é a de ser jardineiro, pois recebeu do Criador a missão de cuidar e preservar a sua vinha. Vinha é paraíso prometido. A vinha é a realidade presente e é terra prometida. Existimos para receber a vinha em herança, para prepará-la, para fertilizá-la, para cuidá-la, para torná-la bela. Mas que coisas horríveis fizemos com a vinha que herdamos. Por sua atitude de arrogância e de autossuficiência, o ser humano explorou exaustivamente a vinha herdada e a destruiu, depredou, aniquilou, tomou posse dela. Assim, não foi respeitoso para com o Criador, que a ele reservou a missão de cuidar da sua vinha e de compartilhar os seus frutos. Conquistou demais e cuidou de menos. A ameaça provém da atividade humana altamente depredadora da obra da criação a ele confiada. A crise ecológica pela qual estamos passando é a crise do próprio ser humano. A vinha do Senhor está em ruínas devido à maneira como o ser humano a tratou, arrancando dela pedaços para satisfazer seus interesses egoístas, e não se dá conta que está destruindo seu próprio espaço vital. As consequências trágicas estão presentes por toda parte. Buracos na camada de ozônio, mutações climáticas provocadas pelo efeito estufa, enchentes diluvianas, secas prolongadas e devastadoras, desertificação de imensas áreas, erosão de solos férteis, desaparecimento de florestas devido ao desmatamento e às chuvas ácidas, rios assoreados e poluídos devido ao esgoto doméstico e aos detritos industriais, ar irrespirável pela presença de monóxido de carbono e outros gases venenosos, poluição sonora e visual das grandes cidades, crescimento e acúmulo de lixo urbano e industrial, esgotamento das fontes de energia não renováveis e dos lençóis freáticos de água, extinção continuada e crescente de espécies vegetais e animais, pondo em risco a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas, escassez de alimentos, proliferação de doenças, migrações forçadas. Enfim, o desequilíbrio dos ecossistemas
pode comprometer de forma irreversível todas as formas de vida sobre a Terra. Com isso, ele rompeu com a solidariedade natural entre todos os seres. Contradisse o desígnio do Criador, que quis o ser humano como co-criador e que, por sua colaboração, conduzisse a criação à sua plenitude. Mas este colocou-se no lugar de Deus. Sentiu-se, pela força da inteligência e da vontade, um pequeno Deus que quer manipular e dominar tudo. Do Evangelho deste domingo, podemos deduzir claramente que o ser humano não é o senhor da vinha e não pode fazer com ela e com os outros seres aquilo que bem entender. A primeira relação do ser humano com a vinha, portanto, não é a da posse, mas da acolhida, por ela ser dada em herança. Todos os bens da criação são recebidos por nós deste modo, ou seja, como dons. Os profetas sempre insistiram nesse ponto. Quando o povo guarda a aliança com Deus e respeita a terra, esta fica fértil e generosa. Quando as pessoas rompem a aliança com Deus e se afastam dele, a vinha fica estéril. A vinha não é o lugar para a espoliação e a devastação, mas o lugar do louvor e do serviço a Deus. A vinha não foi dada em herança para o consumismo, mas para a vida. Não é para que uns poucos se apropriem dela como donos, mas para todos abrigar e alimentar. Ela não é campo para a guerra, mas para a convivência fraterna, a solidariedade, a justiça e a paz. Somente a vivência dessa relação do ser humano com a vinha possibilitará novas relações sociais e ambientais, um novo tempo de paz e justiça. Como seguidores daquele que veio trazer vida e vida em plenitude, somos convocados a despertar uma consciência criatural, em que a criação deixa de ser vista como objeto de domínio. Ela é um dom de Deus, que deve ser acolhido com reverência, respeito e louvor. Quem crê é convidado a olhar a terra com tudo o que ela contém como um grande corpo cósmico de Deus, a nos abrigar e nos acolher em seu colo maternal. Somos todos lavradores encarregados de tornar a vinha fecunda. Quem sabe um dia, ao contemplar a vinha do Senhor com olhos encantados, sofreremos ao vê-la violentada pelos vândalos que a estupram em nome de um pretenso crescimento econômico que só beneficia a uns poucos. Somos a grande vinha do Senhor, uma rede de relações no qual convivem muitas outras pessoas e criaturas, e muitas delas sobrevivendo em condições de grande penúria, escassez e violência. Cuidar da vinha supõe, portanto, cuidar da maneira como somos vinha, cada um de nós, como influímos nas vidas de outras pessoas, como contribuímos para que todos se sintam acolhidos e acompanhados em seu meio. E descobrir aí um desafio que vai muito mais além do mero cuidado de algo externo. Cuidamos de nós mesmos, de nossa humanidade e da rede de relações que nos mantém vivos.